Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Lena Morial morava em uma casa que poucas pessoas ousavam imaginar em seus sonhos mais loucos. Sua casa não era apenas um prédio, era um palácio elegante e moderno, uma obra-prima arquitetônica no topo de uma colina com vistas deslumbrantes da cidade de Paris. No interior, as paredes eram revestidas de mármore e obras de arte inestimáveis adornavam todos os cômodos. A casa era um santuário de luxo, mas também de solidão. Filha única de Henri Morial, o rei indiscutível do mercado imobiliário europeu, Lena cresceu à sombra de uma imensa fortuna. Seu pai, um empresário implacável, construiu um império de torres de vidro e concreto que se erguiam orgulhosamente nas maiores cidades do mundo. O nome Morial era sinônimo de poder e respeito no mundo dos negócios. Lena foi criada para assumir a liderança, para continuar o legado do pai, mas também para personificar a perfeição tanto em suas maneiras quanto em suas escolhas. Cada decisão em sua vida parecia predestinada, um casamento arranjado, uma carreira definida e um lugar de honra entre a elite global. Aos 29 anos, ela já era uma das mulheres mais poderosas da sociedade. Seus dias eram cronometrados, pontuados por reuniões e jantares de gala, onde ela conviveu com a realeza, líderes empresariais e figuras influentes. Suas férias aconteciam em iates particulares ou em resorts litorâneos exclusivos, longe das multidões. Ela viajava de jato particular, é claro, com funcionários à disposição para satisfazer todos os seus desejos. Os casamentos cuidadosamente orquestrados de jovens herdeiros e herdeiras tornaram-se para ela espetáculos ao mesmo tempo fascinantes e vazios, onde seu nome era celebrado, mas sua verdadeira essência era ignorada. Embora cercada de pessoas, sentia-se mais sozinha do que nunca. Cada sorriso que recebia era tingido de interesse, mas nunca genuíno. Os homens buscavam seduzi-la não por sua alma, mas por seu nome, pelas vantagens que poderiam obter com ele. Cada conversa, cada encontro era tingido de fingimento. As perguntas giravam em torno de sua riqueza, não de suas paixões. Os olhares pousavam em suas joias, não em seu coração. Lena se sentia um objeto precioso, admirada, mas não compreendida. Ela frequentemente se perguntava se alguém a amava por quem ela realmente era ou apenas pelo que representava. O espelho refletia uma mulher brilhante e bela, mas, no fundo, ela via apenas uma alma solitária, um coração em busca do amor verdadeiro. Certa noite, em uma luxuosa festa de gala em um hotel 5 estrelas em Paris, após o discurso exasperante de um empresário vangloriando-se de seus últimos investimentos, Lena saiu discretamente da sala. Não tinha mais forças para suportar aquelas trocas frívolas. Entrou no carro e se deixou levar até a vila que possuía no campo, um lugar que sempre considerará um refúgio de paz, mas mesmo ali, a opulência a sufocava. A ideia de estar vivendo uma vida perfeita aos olhos do mundo, mas sentindo-se vazia, a dominava. Lena decidiu que era hora de deixar tudo para trás, pelo menos temporariamente. Ela tomou uma decisão ousada, esgueirar-se sob uma nova identidade. Manteve-se discreta, apagando todos os vestígios de sua vida bilionária. Como Claire Martin, uma modesta bibliotecária em licença sabática, instalou-se em um pequeno estúdio em Lyon, longe da capital, longe da agitação do mundo que conhecia. Foi uma escolha radical, mas que lhe ofereceu a liberdade que buscava desesperadamente. Nessa cidade tranquila, ela esperava se reencontrar, longe do passado, longe das expectativas. Foi na Biblioteca Municipal de Lyon que ela conheceu a pessoa que mudaria sua vida. Ela não esperava nada de especial. Apenas um livro, um momento de fuga deste mundo comum. Mark estava lá, procurando livros sobre história medieval. Ele não se parecia com os homens que ela costumava conhecer. Sua cadeira de rodas era óbvia, mas não foi isso que a impressionou. Foi o seu olhar. Um olhar calmo e sereno, mas também misteriosamente penetrante. Ele não a olhou como os outros. Não a olhou de cima a baixo, não tentou seduzi-la ou julgar sua aparência. Ele simplesmente a olhou como uma pessoa, uma alma. Com o passar dos dias, seus caminhos se cruzaram. Primeiro por acaso, depois com cada vez mais frequência. Começaram a conversar, primeiro sobre livros, depois sobre suas vidas. Mark era um homem profundo e modesto que havia perdido o movimento das pernas após um acidente. Apesar disso, nunca deixou de viver com uma paixão avassaladora por arquitetura e objetos de arte. Consertava móveis antigos, fazia maquetes para museus e alimentava sonhos de reconstrução. Lena, ou melhor, Claire, sentia-se extraordinariamente livre em sua presença. Ali, ela podia ser ela mesma, sem seu nome, sem seu status.
Ela não era mais uma herdeira, era simplesmente Claire, uma mulher que se escondia atrás de uma identidade, mas que estava descobrindo, graças a Mark, o que era ser verdadeiramente vista ou vida. Suas conversas com ele eram diferentes das que ela tinha com outras pessoas. Eles discutiam sonhos, projetos, a vida e, acima de tudo, se entendiam de uma forma que Lena jamais havia conhecido antes. Mas, à medida que se aproximava de Mark, as dúvidas começaram a surgir. Mark não sabia nada sobre seu passado, seu nome e sua fortuna. E isso a consumia. Ela tinha medo. Medo de que, se descobrisse a verdade, Mark a rejeitasse. Medo de que seu amor por ela, nascido da autenticidade, se desfizesse sob o peso de sua herança. Ela disse a si mesma que, se revelasse seu verdadeiro eu a ele, ele poderia se sentir pequeno, manipulado ou até mesmo indigno do amor de uma mulher como ela. Mark, apesar de sua força interior, vivia uma vida modesta e simples. Estaria ele pronto para aceitar que a mulher que amava pertencia a um mundo que ele odiava? Claire, que usava a máscara de Lena, se viu em uma encruzilhada na vida. Uma escolha lhe foi imposta, mas ela ainda não estava pronta para enfrentá-la. Lena e Mark se apaixonaram, lenta mas profundamente, como duas almas reunidas após uma longa separação. No início era uma amizade doce, quase frágil, mas aos poucos se transformou em um amor sólido, baseado em uma compreensão mútua que nunca haviam conhecido antes. Mark, apesar de sua condição física, possuía uma força interior incrível. Vivia cada dia com uma calma implacável, um otimismo contagiante que forçava Lena a olhar o mundo de forma diferente. Sua deficiência, longe de destruí-lo, parecia tê-lo tornado mais sábio, mais resiliente. Ele nunca sentia pena de si mesmo. Cada obstáculo era uma oportunidade para crescer, para provar que era capaz de superar os desafios que a vida lhe lançava. Lena o amava por sua força silenciosa, pela maneira como ele encarava as dificuldades sem nunca desistir. Ela admirava sua inteligência, sua maneira de ver o mundo de uma perspectiva diferente, sua capacidade de encontrar humor mesmo nas situações mais tensas. Sua ternura por ela era palpável em cada gesto, em cada palavra que ele dizia, na gentileza com que a olhava, como se ela fosse um tesouro raro e precioso. Ela, por outro lado, o amava por sua simplicidade e por sua profundidade. Ele não a via como uma herdeira ou uma mulher rica. Ele a via como Claire, uma mulher com sonhos e esperanças, uma mulher lutando para criar seu próprio lugar no mundo. Eles tinham uma conexão natural, como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente. Pela primeira vez na vida, Lena se sentiu ouvida, compreendida e amada por quem ela realmente era, sem preconceitos, sem expectativas. Eles decidiram se mudar juntos para uma pequena casa nos arredores de Lyon, um lugar modesto, mas acolhedor, onde pudessem viver longe do mundo. Não era uma casa luxuosa, mas tinha tudo o que precisavam: espaço, luz, um pequeno jardim onde Mark podia consertar e consertar móveis antigos. Juntos, eles reformaram a casa de mãos dadas, dando nova vida a cada cômodo, a cada parede. Tornou-se um projeto compartilhado, um símbolo de amor e independência. Lena, tendo vivido por muito tempo em um mundo onde dinheiro e status eram as únicas coisas que importavam, sentia-se agora mais livre do que nunca. Decidiu ser voluntária em um centro para crianças carentes, uma experiência que a abriu para uma realidade que desconhecia. Ficou surpresa ao descobrir o quanto essas crianças podiam ser mais ricas de coração do que qualquer coisa que ela já tivesse experimentado em sua vida de luxo. Sentia-se útil, cheia de um propósito que desconhecia, e essa vida simples, porém significativa, lhe trouxe profunda satisfação. Ela floresceu em seu relacionamento com Mark, mas também em sua própria vida. Mas a cada dia, o peso da mentira que carregava ficava mais pesado de suportar. O segredo que ela guardara por tantos meses, seu nome verdadeiro, sua fortuna, sua família, o mundo ao qual pertencia, começava a corroê-la. Ela amava Mark mais do que tudo, mas ao mesmo tempo vivia em constante medo, que quando ele descobrisse a verdade, a rejeitasse. Certa tarde, enquanto fazia compras no centro de Lyon, ela encontrou uma velha amiga da alta sociedade. Era uma velha conhecida, uma mulher com quem havia compartilhado jantares em hotéis de luxo e férias em ilhas particulares. Essa mulher a olhou com espanto, visivelmente surpresa por vê-la vestida com tanta simplicidade e, acima de tudo, acompanhada por Mark. Antes que ela tivesse tempo de reagir, a amiga lançou-lhe um olhar de compaixão e prometeu não dizer nada. Lena sabia que essa promessa era uma ilusão. Nos círculos aos quais pertencia, os segredos nunca permaneciam em segredo por muito tempo. No dia seguinte, os primeiros rumores começaram a circular.
Poucos dias depois, um tabloide local publicou uma reportagem bombástica. Lena Morial, bilionária, vive escondida com um desconhecido deficiente. A reportagem descrevia sua transformação, identificando-a como herdeira de uma das maiores fortunas da Europa, vivendo agora anonimamente com um homem em cadeira de rodas, longe do luxo e dos eventos sociais. O que deveria ser um segredo, uma vida escondida para redescobrir o essencial, estava se tornando um escândalo. Mark leu o artigo no jornal, a princípio incrédulo, mas ao lê-lo, a realidade o atingiu como uma facada. A mulher que ele amava, a mulher que ele pensava conhecer, a mulher que ele admirava profundamente, havia mentido para ele. Não sobre um detalhe, não sobre uma coisa pequena, mas sobre toda a sua identidade. Ela não era apenas Claire, a modesta bibliotecária que ele pensava conhecer. Ela era Lena Morial, a herdeira de um império financeiro, uma mulher que vivia em um mundo que ele não conhecia e jamais poderia ter compreendido. O silêncio que se instalou entre eles era pesado e sufocante. Mark não gritou. Não fez cena. Recuou observando Lena, tentando entender o que acabará de descobrir. Esperou. Mas seus olhos, aqueles olhos que ela sempre percebera como cheios de ternura, agora estavam cheios de dor e decepção. Lena, com os olhos cheios de lágrimas, tentou explicar. Disse-lhe que tudo que haviam compartilhado era sincero, que seus sentimentos por ele eram reais. Explicou que tivera medo de que, se ele descobrisse a verdade, não a considerasse mais uma mulher normal, uma mulher que pudesse amar. Disse-lhe que não queria protegê-lo do seu passado, mas sim de um mundo que parecia frio demais, materialista demais. Mark a ouviu em silêncio, com o rosto impassível. Quando ela terminou, ele se levantou lentamente, olhou para ela uma última vez e disse, com uma voz calma, mas devastada: "Você me amou o suficiente para viver no meu mundo, mas não o suficiente para abrir o seu para mim. Você me protegeu de si mesmo, como se eu fosse frágil demais para amar a verdadeira Lena." Essas palavras, ditas com uma simplicidade de cortar o coração, atingiram Lena como uma martelada. Ela começou a chorar, mas Mark já tinha ido embora. Ele não havia gritado, não havia tentado machucá-la. Ele havia partido porque sabia que mesmo no amor, a verdade precisava ser compartilhada, ou tudo o que restava era uma miragem. Lena retornou a Paris, mas a cidade já não parecia ter a mesma magia de antes. As luzes da capital, outrora brilhantes e promissoras, agora pareciam opacas, quase cruéis em seu brilho. As festas suntuosas, os convites prestigiosos, os sorrisos interessados de empresários e herdeiros influentes retornaram, mas nada disso lhe trouxe satisfação. Cada jantar, cada conversa, cada evento parecia uma peça sem alma. Ela não encontrava mais sentido, nenhuma paixão. Esses eventos sociais haviam se tornado uma gaiola dourada que ela não queria mais usar. A vida que escolhera agora parecia vazia, embora sua conta bancária ainda transbordasse de riquezas. Certa manhã, ela se levantou, olhou-se no espelho e tomou uma decisão radical. Lena sabia que, para se libertar do passado, precisava agir. Vendeu grande parte de sua fortuna, não para escapar da herança, mas para usá-la de forma diferente. Abriu uma fundação dedicada a duas causas que agora lhe eram caras: apoiar artistas com deficiência e ajudar jovens empreendedores em cadeiras de rodas a realizar seus sonhos. Este projeto não era apenas um meio de se redimir, mas também um caminho para a redenção, uma maneira de retribuir aqueles que, como Mark, muitas vezes permaneceram invisíveis para o mundo. Todo mês, Lena escrevia uma carta para Mark. Ela lhe contava sobre sua fundação, os projetos que havia lançado e seu novo mundo. Também lhe contava sobre suas emoções, seus arrependimentos, seus questionamentos, mas, acima de tudo, dizia que pensava nele todos os dias. Ela sabia que não podia apagar os erros do passado, mas queria que ele soubesse que ela havia mudado. Um ano inteiro se passou. 12 cartas. 12 meses de silêncio. Nenhuma resposta de Mark. Mas Lena não desanimou. Ela sabia que a paciência fazia parte do processo de cura. Aprenderá a conviver com seus erros, a entender que não havia atalhos para o perdão, nem soluções fáceis. Aprenderá que o amor, o que ela tivera com Mark, merecia ser cultivado com honestidade, e que o silêncio às vezes era a resposta mais eloquente de todas. Um dia, enquanto estava em seu escritório assinando documentos para a fundação, o envelope chegou. Ela não precisou olhar 2 vezes para saber que era de Mark. Seu coração afundou imediatamente. Ela o abriu lentamente, quase religiosamente, e tirou uma pequena planta de casa. O desenho, feito à mão com uma precisão impressionante, representava uma casa modesta, mas charmosa, com um jardim onde uma cadeira de rodas estava estacionada sob uma árvore.
Ao lado da planta havia um bilhete simples, escrito à mão, que ela leu várias vezes, como se cada palavra carregasse um significado imenso. Você me fez acreditar no sonho. Estou pronta para fazer isso de novo. Se você também estiver. As palavras eram simples, mas ressoavam profundamente dentro dela. Mark, apesar de tudo, mantinha a esperança. Mantinha um amor por ela, mas, mais do que isso, acreditava neles, no futuro deles. A casa que ele havia projetado não era apenas uma construção. Era um símbolo de reconstrução, de renascimento. Ela entendeu então que o sonho que compartilhavam não era uma miragem. Era real. Mark estava pronto para correr o risco, para abrir seu coração novamente. Lena não perdeu um minuto. Pegou um trem e foi até a pequena cidade onde tudo começou. A casa ainda estava lá, mas parecia diferente, como se o tempo a tivesse mudado. A casa havia sido reformada, mas o que mais a tocou foi a cadeira de rodas vazia no jardim. Estava lá silenciosa, mas carregava toda a história de um homem que nunca havia perdido a esperança. Ele não havia desistido, mesmo no silêncio do ano anterior. Mark a esperava na porta. Não havia palavras nem explicações. Apenas olhares se buscando, almas se encontrando. Eles se beijaram sem palavras, mas com uma intensidade que dizia tudo. Foi um beijo de perdão, de aceitação, de união renovada. Eles não precisavam de palavras para expressar o que sentiam. Seu amor estava intacto, fortalecido pelas provações do passado. Mais tarde, eles se casaram. Não em uma cerimônia grandiosa, mas na privacidade de seu pequeno jardim. Não havia fotógrafos nem convidados de prestígio. Apenas eles, seus amigos próximos e uma promessa de honestidade. Juraram fidelidade um ao outro, não pela grandiosidade do local, mas pela simplicidade de seus corações. Lena não era mais a herdeira de um império. Ela não era mais aquela que estava fugindo. Ela era uma mulher de pé, escolhendo amar um homem que não tinha nada a lhe oferecer, exceto o que era mais precioso, a verdade. Construíram a vida juntos, uma vida que não dependia de riquezas materiais, mas da riqueza da alma. Criaram um lar repleto de risos, cumplicidade e sonhos compartilhados. Lena não precisava mais esconder quem era, pois finalmente se tornará quem sempre quis ser, uma mulher livre, escolhendo o amor autêntico além das ilusões e disposta a fazer qualquer coisa para construir um futuro verdadeiro, baseado no respeito e no amor.